Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o programa do Ictus Podcast, onde a gente comenta capítulo a capítulo a leitura de livros maravilhosos. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Por lá a gente segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhece o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, é justamente para isso que existe o programa Diário de Leitura. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me/Clube Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie. Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Nossa, estou em êxtase com esse livro e... Não dormiu nada, fiquei sabendo, é isso? Pois é. Essa é a parte não tão gostosa da maternidade, né? Mas dizem que sentiremos falta um dia, então eu tento levar numa boa e colocar o bebê comigo. Tá certo. Ó, a gente leu 4 capítulos dessa vez, né? Isso 14, 15, mesmo. 16, 17. Eu fiquei feliz porque hoje eu dei uma olhada e faltam menos de 100 páginas pra gente concluir o livro. Aí fiquei pensando que tem 2 perfis de pessoas, né? Aquelas que costumam ler direto e aí nem se importam muito com isso, mas tem gente que tá lutando pra ganhar o hábito de leitura e quando ela percebe que passou do meio do livro, pra ela é uma vitória. Quando ela percebe que, cara, falta menos de 100 páginas num livro de quase 300 aí, 250... ela fica, assim, é um marco pra ela. A gente tem que exaltar isso. Então, se você tá com a gente aqui, falta menos de 100 páginas, hein? Isso aí, parabéns. Eu me sinto assim quando eu tenho que ler um livro mais chato, sabe? Um livro que eu não peguei, assim, a história não me pegou. E aí quando eu vejo, ok, faltam 100 páginas, 90 páginas, isso vai me motivando pra terminar a história. Não que esse livro seja esse caso. Não, vai rapidão, né? É, muito gostoso. Tá valendo muito a pena. Bom, mas vamos lá. A gente já teve 2 assassinatos, a Aline morreu. 2 assassinatos? Não, 2 tiros, né? Não. A Aline morreu e o Simão tomou uma no joelho. Exato. Então vamos lá. O que acontece no capítulo 14? Eles continuam interrogando alguns não, eles precisam interrogar todos os passageiros do navio, né? Eles começam com a Jacqueline de Belfort e ela já tá, não fui eu, pelo amor de Deus, acredita em mim, eu não seria capaz. E o Poirot já fala, fica tranquila, eu sei que não foi você, tá bom? E aí ela fica, acho que assim, um pouco mais aliviada ou menos estressada com toda essa situação, né? Logo no começo eles começam um processo de descartar pessoas por eliminação, né? Exato. Porque eu já anotei os nomes, mas talvez eles tenham descartado demais aí, não sei. Você achou? Que eles falam, é muito simples agirmos por método de eliminação, sabemos que não foi o Sr. Doyle, ok, concordo. Madame Allerton, não sei de onde ele tirou isso. Monsieur Allerton, que é o Tim, né? Também não sei de onde ele tirou isso. A Mademoiselle Van Schuller, que eu também não sei de onde ele tirou isso. E a Mademoiselle Bowers, que eu também não sei de onde ele tirou isso. Né? Então, ele eliminou todo mundo que não era pra ter tirado. Mas aí ele eliminou também a Jaqueline e o Doyle. O Besner ele eliminou? Não lembro agora. Ele não falou, mas eu... não sei, cara. Seria muito impressionante se fosse ele. Afinal de contas, ele tava socorrendo o Simon e tudo, ele teria que ter tudo muito engessadinho. Ele seria uma possível pessoa que talvez soubesse onde tá a arma, pelo que tava socorrendo ali e tudo, mas, cara, ele tava dormindo quando chamaram ele, sabe? Não tava planejando nada, sei lá. Eu preciso fazer um comentário antes de a gente seguir em frente, que vai sair o filme, né, a adaptação cinematográfica desse livro. Sim. E eu fui ver quem vão ser os personagens. E ali, né, vai ser a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha. E aí eu fiquei assim, não sei. Só que de todos os personagens, o que mais me incomodou foi o Dr. Besner.
que vai ser um comediante, Russell não sei o quê. E não tem nada a ver, porque aqui tá narrando que ele é um alemão, baixinho, gordo, e o ator escolhido é alto, magro, cabeludo. Eu sei que eles podem fazer as mudanças, mas agora eu tô lendo, pensando nos atores, e não faz sentido. O legal de ler livro sem ter visto o filme é isso, você constrói o personagem na sua cabeça. Se você faz o contrário, você não tem isso. Você vai pensar no ator fazendo o papel ali e já era. Verdade. Foi só um comentário. Não que isso me desagrade. Eu já não contrário. gostei, pelo que você falou aí, da Mulher Maravilha como Linê. A Linê tinha que ser uma loirona e tal, não ela. Mas então você não vai gostar dos outros personagens, porque mudaram bastante coisa. Mas faz parte, né? É isso aí. Voltemos. Sim. O detetive Poirot e o Coronel Race começam a fazer pequenas teorias, né, do que teria acontecido. E o legal é que o Coronel Race, ele já conhece o Poirot, então ele sabe que o Poirot não vai ficar falando nada. Lembra no começo das gravações que você falou, ele tem sempre uma pessoa que ajuda ele, é um amigo dele? Não é esse Coronel Race não, né? Não, é o Hastings. Tá bom. Mas ele não tá nessa... Quando o Hastings é o companheiro, é ele quem narra a história. Entendi. Mas nesse aqui o Poirot tá sozinho. Então eu acredito que... sim, tem uma parte legal. Eles vão interrogar a criada da Linê. Não, mas antes disso, quando eles falam com a Linê, ela fala, então... Não, com a Linê não, com a Jaque. Então foi verdade aquela sombra lá que eu tinha percebido quando a gente tava conversando lá no hotel. Aí ele fala, é mesmo, né? E aí ela acredita um homem, né? Não, eu vi um homem. Aí ele fala, tem certeza que foi um homem? Cara, agora não sei. Inclusive ela também fica na dúvida, né? Então. Daí aparece a moça aí que você ia falar, a Louise. Exato. Apareceu a criada da Linné, a Louise. Como que é o sobrenome dela? Burguete, vamos falar assim, que é o brasileirão. Perfeito. E olha que coisa, uma das teorias do Tan foi água abaixo. Porque não era Joana aquela morena, né? É isso? Exatamente. Eu fiquei triste aquela... Lá no começo do livro, quando o Poirot ele encontra uma mulher latina, ou na verdade ele não lembro se ele fala latina. Eu acho que ele fala sim. Ele não conhece ela, né? Então o Tan falou, eu acho que é Joana. Eu falei, talvez seja, mas não é, era Louise. Era Louise com um cara fortão lá, que vai aparecer daqui a pouquinho, né? A gente já fala dele. E aí eles começam a conversar com ela, perguntar como foi a rotina da noite, o que ela fez com a Linné antes dela sair do camarote. E aí ela vai falando tudo, né? O que ela narra, o que aconteceu aos olhos dela. E aí eles falam, é isso mesmo? Ela tinha alguns inimigos, a senhora Linné? Tinha sim. Ela é a única que fala que ela tinha inimigos. Na verdade, eles perguntam isso pro Simon. Primeiro o Simon fala que não tinha nada a ver, mas depois ele lembra, ela estava incomodada com uma pessoa na lista de passageiros. Só que ele não deu muita bola, então ele não sabe dizer quem era. E aí, depois conversando, eles citam o nome daquele conde, né, o Windlesham, e o ex-dono da casa, o George Wood. Meio que descartam que, cara, tá todo mundo muito longe daqui, né? São pessoas que não gostavam dela e ok. E aí, olha que engraçado, quando eles vão verificar quem era o cara, que a Linné ficou incomodada, e eu não sei se na verdade era esse cara, mas vamos lá. Lembra lá no começo, quando a Linné tá conversando com a Joana, e a Joana fala, nossa, sua empregada tá chorando. E a Linné fala, é porque eu mandei investigar que ela tava noiva de um cara e descobri que esse cara é casado. E eu falei, presta atenção, que esse cara vai aparecer de novo. Falou mesmo. E na época não tinha dado nome, nada, né? Foi só um detalhe. E aí, adivinha quem é o cara? É o Sr. Fleetwood. Isso. E aí, obviamente, ele entra na lista de suspeitos. Isso, na verdade, ele tá trabalhando lá no navio. A Louise não era aquela empregada do começo, aquela empregada tinha sido demitida, né? E essa Louise tá, acho que há 2 meses, né? Como empregada dela, o que deixa ela até pensando, será que essa Louise não pode ser uma ladra que tá só acompanhando para roubar as riquezas, o colar de pérolas que vai voltar aqui? E aí, na verdade, ela tá discutindo ou conversando com o Fleetwood no barco, e são essas as 2 pessoas que o Poirot viu lá no começo. Então ela era morena e o Fleetwood era o cara grandão que trabalha no barco e odeia a Linné. Isso mesmo. E aí a gente tem, pra encerrar o capítulo 14, a gente descobre que a Linné tinha levado o colar de pérolas pra viagem, tinha colocado ele na cabeceira antes de dormir, isso a Louise narrando, só que o colar
sumiu. Isso. E aí o Poirot entra no camarote da Linné com a Louise, revistam lá, na verdade ele só observa, quem revista é a Louise, Uhum. e ela fala, não, o colar sumiu, mas só o colar. Sim. Então... A gente pulou um detalhe importante nesse capítulo 14, que foi a suspeita sobre o Pennington. Verdade, pessoal. Quando tá perguntando pro Simon, a parte dos passageiros e tal, a gente descobre que o pai, né, da Linné, na verdade, se tornou milionário às custas de quebrar muita gente, pelo que eu entendi, na bolsa. Então, a família dela quebrou muita gente e tem muitos inimigos como consequência. E aí, uma das suspeitas, então, uma das linhas de pensamento que os detetives vão averiguar é se de repente não tem alguém no barco que é ou alguém que foi quebrado ou algum filho, um descendente de alguém que se quebrou por causa do pai da Linné e agora vai se vingar em cima da Linné. E aí o Poirot até comenta, acho que era isso que ela quis dizer quando ela veio conversar comigo naquela primeira noite, falando que tinha muitos inimigos e que ela tentava ser gentil, então talvez fosse uma forma dela compensar o que o pai tinha feito, mas não sabemos. E aí mais pra frente, quando o Pennington aparece, acontece pra mim, uma das teorias mais importantes, mas daqui a pouco a gente vai falar e eu volto nisso. Então entramos no 15. Isso, tá tão bom que, poxa, quando eu vejo que os capítulos estão acabando, eu falo, que saco. Aí eles estão conversando então ainda com a Louise, falando do colar de pérolas que desapareceu e tal, e ela fala, se não estiver no camarote de Madame Doyle, só pode estar num único lugar. Que lugar? O camarote da senhorita Belfort. E aí joga pra Jaqueline de novo, né? E aí eles falam, vamos lá procurar. Aí eu achei sensacional. Ele falou, não, ainda não devem ter tido tempo de colocar a arma lá. Alguém tá armando pra Linné, eles não querem que a pessoa descubra que eles estão no encalço, né? Isso são os anos de experiência, né? Poirot, ele já viveu muito e sabe como que o assassino pensa, então ele sabe que tem que dar tempo, e mesmo porque eles estão no navio e nada vai acontecer, né? Você percebeu se o navio saiu do porto? Ele tá navegando de novo? Acho que não, né? Não falou nada, né? Como o Coronel Race falou pro capitão que ele podia seguir com o itinerário, então eles estão navegando. Ao meu ver, porque eles começaram já a viagem de volta, né? Então, vai dar certinho, porque ele vai descobrir o assassino e aí vai entrar em terra, vai aportar e aí eles vão prender o assassino. É sempre assim. Bom, durante o café eles começam a conversar, né? E aí citam o Andrew Pennington. E aí, achei muito legal, e agora, ou foi o Race ou foi o Poirot que falou, eu acredito que foi o Poirot, mas eu não lembro, que fala assim, eu desconfio, não, na verdade ele não usa a palavra desconfiar, mas ele começou a falar porque o Pennington poderia ter matado a Linné. Porque a Linné era uma mulher muito esperta, talvez porque ela sabia que o pai dela tinha aprontado muito, então ela tinha que ler bastante, né, os documentos antes de assinar. E aí, o Poirot fala, eu acho muito, assim, estranho. Porque ela era menor de idade, aí ela se casou. E aí, o Andrew Pennington foi encontrar com ela, naquela aquela forma esquisita, né? De, estamos aqui, nossa, você também tá. Enfim. E aí, quando ela tá assinando os documentos, o Simon fala, eu não sou assim, não. Eu assino o que me mandam assinar e pronto, acabou. Confio nas pessoas, né? E aí o Pennington, ele lançou um olhar pro Simon, que na hora, quando eu li, eu falei, putz, ele tá recriminando o Simon, né? Mas o Poirot fala uma coisa aqui. Talvez ele tenha pensado, se a Linné morrer, vou ter que lidar com o Simon. É ele que vai assinar os papéis, né? E aí é fácil de conseguir assinatura, né? E aí eu fiquei pensando, putz, é verdade. Aí ele desistiu de dar o documento importante porque viu que ia dar ruim, falou, primeiro mato ela, e aí depois o Simon assina sem ler o que eu quero que ele assine, porque é ele que vai ser o herdeiro aí. E o Race concorda com isso, mas ele ainda fala, mas Poirot, você não tem nenhuma prova. Aí ele não, eu não tenho nenhuma prova. Então, coloca o Pennington de lado, aí começa a falar do Ferguson. Mas ainda assim eles deixam o Pennington pra ser interrogado por último, né? Isso, é importante a gente lembrar disso. Aí depois eles começam a falar sobre o Ferguson, que ele é todo socialista, tanto que depois quando a gente vê, ele tá dormindo com os funcionários, não é? Eu entendi errado. Eu não pesquei essa não, pode ser que eu tenha moscado aqui, não sei. Bom, eu sei que ele tá no andar de baixo, então enquanto as coisas estão no andar de cima, né, dos camarotes, ele ficou lá embaixo. Ele fala, ele também é um suspeito. Aí o Poirot fala, mas a gente também não pode esquecer do seu suspeito, o assassino X.
E aí o Race fala, né, é verdade. Mas eu acho que ele não queria matar a Linnet Doyle, não. Eles vivem em mundos tão opostos. E aí o Poirot fala, será que a Linnet viu o nome da pessoa na lista? Que é o seu assassino, descobriu que ela conhecia essa pessoa e essa pessoa teve que matar ela? E aí eles falam, não sei, né? Vamos ver, né? Bom, a gente descobre que o Ferguson conhece o Fleetwood, certo? E, Isso. obviamente, por ele ser socialistinho e tal, ele defende a classe trabalhadora e tal. E ele fica irritado quando eles falam que, talvez tenha sido o Fleetwood, certo? Certo. E aí eles vão interrogar o Fleetwood. Primeiro ele fala, não tem nada a ver, e não conheço. E aí depois ele fala, não, eu odeio ela mesmo, tudo. Mas, cara, não fui eu. Perguntam pra ele onde ele tava na hora lá da meia-noite às 2h. Ele fala, eu tava dormindo, meu beliche, meu companheiro de quarto pode provar. O que não quer dizer que o companheiro não pode simplesmente não ter visto ele acordar, sair e voltar. Verdade. Bom, aí é naquela parte que eles começam a falar, que o Poirot fala, eu queria tanto ter ouvido alguma coisa, mas parecia que eu tava drogado, eu dormi profundamente. Então, eu tenho certeza que o Poirot foi drogado. Certeza. Se eu tinha qualquer dúvida antes, essa frasezinha é uma linha no livro, né? É muito legal isso. Me fez ter certeza absoluta. E é legal que o Race também nem cogita isso, né? Ele fala, que pena que estava com sono, qualquer coisa do tipo, e segue o barco. Literalmente. Literalmente. Depois do Fleetwood, eles entrevistam a senhora Allerton e ela fala, ainda bem que o senhor Poirot está aqui. Nossa, porque como é que seria se ele não tivesse? Como ela sabe que ele é um detetive famoso, né? Então ela tá toda animada. E aí ela começa a falar, o senhor vai descobrir quem é o assassino. Eu estou feliz por saber que não foi a pobre moça, né, a Jaqueline. Aí o Poirot fala, mas quem te contou? A Cornélia Robson. Nossa, não acontece nada na vida daquela moça que ela tá super feliz de estar vivendo essa aventura. E ao mesmo tempo ela se sente mal porque tá feliz porque vende essa aventura, né? Porque é um assassinato. Mas assim, o interrogatório dela passa meio, ok, quase protocolar, mas é a primeira vez que aparece que alguém ouviu algo caindo na água. Isso, é verdade. E assim, eles sempre perguntam que horas a pessoa foi dormir e se ela ouviu alguma coisa. E aí a senhora Arlington fala que foi dormir um pouquinho depois das 10h30, que tava com muito sono, e que ela ouviu um barulho de água e uma pessoa correndo, mas ela não sabe se foi o barulho primeiro e depois a pessoa, ou se foi a pessoa correndo e depois o barulho. Isso, e aí pra descartar ela, ele pergunta sobre a parte das finanças, né? Se a família dela sofreu alguma perda considerável por conta do pai da Linnet, ela fala, não, a gente vive num aperto aqui, mas não tem nada a ver com isso. Isso. Depois dela, eles chamam o filho, que também é mais ou menos aquilo, ele foi deitar também às 10h30, mas ficou lendo até às 11. Também ouviu o barulho de alguma coisa jogando na água. Ouviu um homem falando boa noite, mas aí o Race fala, era eu falando com a senhora Doyle, e pronto. E fala que ouviu um barulho semelhante à abertura de uma garrafa de champanhe. Interessante guardar isso. Confirmando a mesma coisa que o Fanthorpe tinha dito, né? Que era como se fosse uma garrafa, uma champanhe estourando. Aí acaba o capítulo 15 e começa o 16 com eles olhando a planta do navio. Lembra que eu falei sobre a geografia? É verdade. Então é muito importante. Isso acontece na maioria dos livros da Agatha Christie, onde o assassinato aconteceu num ambiente fechado. Então tem isso também lá no Expresso do Oriente, tem agora aqui na Morte no Nilo, enfim, tem em outros livros. Aí eles vão interrogar a senhorita Van Schuyler, que é a ricaça lá e tal. Ela fica toda ofendidinha. Ai, imagina, que foi... Não, calma, senhora. Pelo que eu entendi, nem ele, nem o Poirot, nem o Race estão suspeitando dela. Mas eu suspeito, né? Até porque já tinham dito que ela não é tão doente assim, lembra? Verdade, E aí ela, enquanto a senhora Allerton não tem precisão nos horários que ela ouviu, os barulhos e tal, essa daqui, ela é precisa em tudo. Então, a 1h10 da manhã, que foi um horário lá que ela acordou, porque ela tem um sono levíssimo, ela ouviu um barulho de algo sendo atirado na água. Isso, na verdade ela ficou incomodada porque ela achou que alguém tinha entrado no camarote dela. Mas, na verdade, era o camarote do lado. Quem que tava do camarote do lado dela? Era o do Simon? Era a senhora Doyle, né? Tá bom. Mas eu acredito que entrou, viu? Né? Pode ser. Guarda isso, gente. Eu acho que entraram no camarote dela. Pra colocar as pérolas, talvez, quem sabe? Quem sabe, né? Não sabemos, né? Veremos. E aí acontece uma coisa
que quem leu na semana passada lembra que ela estava atrás de uma estola que tinha sumido. Mas antes da estola, é importante falar que ela se levantou, a senhorita Van Schuller, ela se levantou, abriu a porta e viu Tchan, tchan, tchan. a senhorita Otterborn. A hora que eu li senhora Otterborn, eu falei, caramba, mó velha. A senhora Otterborn é a do turbante, né? Isso, a escritora lá. Mas ela viu a senhorita, que é a Rosalie, certo? Isso. E a Rosalie estava debruçada assim na popa do barco. E óbvio que a Van Schuller não falou nada, só olhou, fechou a porta e voltou pro camarote. Isso. Ela disse ter visto ela jogar alguma coisa na água e diz que a senhorita Otterborn não a viu. E aí, nesse momento, o gerente do navio entrou com um pacote, entregou pro Coronel Race e quando ele abriu, o que era? Era a estola. Com a arma dentro. Tudo mesma, molhado, né? Com a cabo de madrepérola. Como o Poirot já tinha visto a arma, porque a própria Jacques já tinha mostrado, né? Ele identifica calibre 22, 2 disparos, não há dúvida. Então a arma provavelmente foi usada nos dois casos mesmo. E eles não dão bola pra estola. E aí a senhorita Van Schuller fala, tá, e a minha estola? Devolve aí, né? O que é isso? Aí eles ficam sabendo que tinham sumido com a estola dela. Lembra que ela tinha reclamado que tinham roubado. E que tá com pelo menos 2 furos, 2 buracos. Na verdade, fala diversos buracos. Então, o Coronel Race fala, ela foi usada para silenciar o barulho. Então, a estola está destruída. E a Van Schuller ainda fala, que impertinência. Ai. Ele pergunta, tinha algum relacionamento entre a sua família e a família dos Rideways? E ela... claro que não. Como relacionamento? Como somos famílias exclusivas. A minha mãe nunca pensaria em se dar com gente como os Harts. E aí eu não sei quem é o Harts. Se é a mãe da Linné. Lá no começo, deixa eu voltar. Quando apresenta os personagens, Leopold Hartz é o avô materno. A herdeira de uma imensa fortuna deixada por seu avô materno, Leopold Hartz. E aí o pai dela é o Melius Ridgway. A gente tem que lembrar que a família da Linné era americana, né? Pelo menos por parte da mãe. Isso. E a Van Schuller é americana também. Sim. Aí o finzinho do capítulo 16 é uma conversa dos dois tentando juntar as peças, né? Deixa eu ver aqui. Certo, alguém queria matar a Linné, ouvi a conversa do salão ontem à noite, pegou a pistola, Jaqueline deu um tiro na senhora Dolly e escreveu um J na parede. Está claro, não está? Tudo aponta para Jaqueline de Belfort. Mas aí o que faz o assassino? Deixa a arma de Jaqueline, a maldita pistola, num lugar possível de ser encontrada? Não. Ele ou ela, não sei, atira a pistola na água. Mas por que, meu amigo? É estranho, concordou Reis. É mais do que estranho, é impossível. Não é não, pois aconteceu. Não foi isso que eu quis dizer. Estou me referindo à absurda sequência de acontecimentos. Há algo errado. Então, Poirot desconfia de tudo que foi narrado para ele até agora. Na verdade, eles já falam que eles não acreditam na empregada da Linné, né? Eles falam, não só por talvez ela trabalhar para uma quadrilha, mas eles falam que ela não tá dizendo a verdade para eles, né? Ela tá muito preocupada, tanto que o Simon fala, não, eu vou cuidar de você, fica tranquila, só conta a verdade. Aí abre o capítulo 17 e, obviamente, eles interrogando a senhorita Otterborn, a Rosalie. E aí é interessante que ela chega e ela não tá nem nervosa, nem assustada. Ela, pra variar, ela tá emburradinha. Ai, que menina saquita, hein? E o que eu acho interessante é que eles falam, nos contaram isso. Eles abrem o jogo, né? Impressionante. Então pode acontecer outros assassinatos, porque a pessoa pode ficar com raiva, não sei. E eles não têm medo. Eu acho isso louvável, mas não sei se hoje em dia é assim que eles trabalham. Bom, e aí eles falam pra senhorita Rosalie que a Van Schuller a viu. Primeiro pergunta se ela jogou, né? Alguma coisa na água. Fala, não joguei, nem saí do meu camarote a noite inteira. Aí ele fala, não, mas e se eu falasse que alguém viu você jogando alguma coisa na água? Quem falou isso? Aí é hora de não falar nada, né? Mas eles falam, não, foi a senhorita Van Schuller, né? Aí fala, ela mentiu. Ela está cega há anos. E ainda dá a hora, ela falou que foi às 1h10 da manhã. Então, eu acho que assim, eu, Carol, descartaria
A Van Schuller, eu estou descartando nesse momento, tá A bom? velha? Eu estou descartando Por ela. quê? Porque eu acho que ela não... A menos que ela seja muito entediada na vida dela, ela tem coisa mais importante pra fazer do que matar uma pessoa dentro de um navio. E tem uma coisa que eles falam que é verdade. Com o roubo do colar, com certeza o navio inteiro vai ser revistado. E eu acho que ela não daria o mole de se envolver numa trama tão complexa pra ser presa quando eles voltarem lá pra cidade. Tá bom? Talvez eu esteja errado e veremos mais pra frente. Sim. Você anotou quanto que valia aquele colar? Não. Eu marquei e acabou passando aqui. Milhões. Não lembro quantos milhões, milhões. mas... Página 133. As pérolas, ela me disse uma vez, valiam milhões. A gente que é pobre e não sabe o valor de joias, né? Tá pensando aí que custa, sei lá, uns 500 mil, já é um absurdo, mas é um pouquinho mais. Uma vez eu fui passear com o Fernando naquele shopping JK Iguatemi aqui em São Paulo, que é bem chique. E aí, chegando lá, a gente olhando as vitrines, aí tinha um anel lá muito bonito. Aí a gente olhou o preço, 15 mil reais. Aí eu falei, gente, que absurdo, 15 mil reais num anel, né? Aí o Fernando olhou assim, 12 vezes de 15 mil reais. Eu falei, não, eu nunca vou esquecer. O quê? Ele não te deu uma aliança dessa, Carol? Que raiz de amor é esse? Eu falei, gente, tem gente que dá isso num anel. Não dá, é muito longe da minha realidade. E eu ficava me perguntando quando eu visitava aquele shopping. Cara, tá sempre vazia as lojas, não tem ninguém. Mas sim, basta uma pessoa entrar e comprar que já paga a folha salarial do ano inteiro, né? Então, é isso aí, gente. A gente podia aumentar o preço do kit do Ictus pra uns 500 reais, assim, né? Só pela exclusividade da coisa. Pois é. Nem que tivesse 3 assinantes, né? Já pensou? Quero saber quem assinaria, mas tá bom. Ai, ai. Bom, voltemos às vacas magras. Aí eles vão interrogar, aliás, depois que eles interrogam a Rosalie. Mas você descartar a Rosalie também, não? Não. Eu só tô descartando a Van Schuller. Tá, eu não descarto a Van Schuller ainda, tá? Eu não digo que ela não atua, mas talvez esteja no conluio. Até porque quando ela foi, lembra daquela conversa lá quando tava falando com a prima dela? Obrigado por levar e não sei o quê. Alguém ficou incomodado quando descobriu que tava indo pro Egito. Teve um finzinho de conversa que falou, você já viajou muito? Já fui pra cá, mas nunca fui pro Egito. Aí falou, acho que tava conversando com a cuidadora da senhora Van Schuller. E aí a mãe da que foi aí, da pobrinha aí, ela fica incomodada por alguma coisa e não explica lá que, é o Egito, então tá bom. É só isso, porque isso não me saiu da cabeça ainda. Tá certo. Beleza. Depois que eles entrevistam a Rose, eles vão interrogar a mãe dela. E aí é muito engraçado, porque a mãe dela, essa mulher, ela tá me dando muita raiva. Ela A mãe dela é engraçado o personagem dela. Porque tudo ela relaciona ao sexo e atividades sexuais. Ai, tia, pelo amor de Deus, fica quieta, sabe? Não tem o que falar, não fala. Mas assim, eles não deram muita corda porque ela falou, mas talvez ela tenha acertado em falar a senhora Bowers, hein? Porque, tipo, ela chuta. Com certeza foi a Jaqueline. Não foi a Jaqueline. Então com certeza foi o Simon. E aí no fim ela fala com certeza foi a senhora Bowers. E aí ela, ok, passar bem, obrigado pela sua presença. Mas aí eu fiquei, cara, ia ser muito engraçado se fosse a Bowers, porque ela acertou o assassino e o motivo, sabe? É verdade. Vamos ver. Aí eles entrevistam um italiano, o Ricchetti, não sei falar o nome dele. E aí, depois, também não acrescenta muito, eles estão pegando mais essa questão do horário, que as pessoas foram dormir, se ouviram algum barulho mesmo. E aí, foi pro Ferguson. E, gente, ele é muito, assim, ácido, mas eu gosto dele. E aí, eles estão lá, mas ele se mostra super indisposto a ajudá-los. E aí, ele fala, que grande festival! Qual que é o caso? O mundo está cheio de mulheres vazias e supérfluas. Então, o Poirot e o Race começam... Narra aí o que aconteceu. O que você fez ontem à noite? Aí ele... depois do jantar eu fui passear com a senhorita Robson. Aí eu fiquei mais um tempo lá no templo. Essa senhorita Robson é aquela que ele tinha elogiado já, né? Que você deu a dica de que ele tava gostando dela, Cornette. né? Isso mesmo. E aí ele fala, eu ouvi um barulho sim, mas eu não me lembro da hora. Foi antes de adormecer. Houve muita agitação, gente andando, correndo pelo convés superior. E aí ele falou, deve ter sido o disparo da senhorita Belefort. Você não ouviu o tiro? Aí ele
balança a cabeça que não. Nem o barulho na água? Aí ele, sim, creio que sim. Mas tinha tanta agitação lá em cima que eu não tenho certeza. E aí ele fala que não saiu do camarote, que não participou da boa ação. Eu acho que ele tá sendo super sarcástico. Infelizmente, né? Não participei da boa ação. E aí tanto fala, vamos, Ferguson, não se comporte como uma criança. Aí ele, mas eu não posso dizer o que eu penso? Eu acredito na violência. E aí o Poirot fala, e você também a pratica? E aí o Poirot inclina-se pra frente e fala, foi Flatwood, não foi? Quem lhe disse que Lynette Doyle era uma das mulheres mais ricas da Inglaterra? Eles começam a conversar. Sim. E aí é onde o Ferguson fala, não, ele é meu amigo, ele a odiava, mas acho que não foi ele, não. E aí ele fala, é assim que você trabalha, Poirot? Você acusa um pobre diabo que não tem como se defender, não tem como contratar um advogado? Então eu tô vendo que o Ferguson, ele tá sempre disposto a brigar. Sim, sempre na defensiva. Eu conheci vários desses na vida, viu? Pois é. Ai, ai. E aí, depois que ele acusa o Poirot de ser assim, o Poirot fala, e você? Quem é você? E aí é importante a gente lembrar dessa frase, pessoal. Eu sou amigo dos meus amigos. E sai. Que pode ser nada, mas pode ser uma indicação de alguma coisa aqui. É interessante que eu senti um tom sarcástico até depois que ele sai. O Poirot fala com o Ray, você tem ainda que achar que ele é seu procurado lá, né? Será que não é esse cara, não? Né? Aí ele falou, não bate o perfil. Pois é. É isso, pessoal. Foi isso, né? 18 é amanhã, né? Verdade. Isso. 18, 19, 20 e 21. São 4 capítulos. Tá tão legal essa leitura. Vocês estão gostando, galera? Foi uma boa escolha de primeiro livro pra gente fazer? Acho que tá bem aventuresco, né? Se vocês não gostarem, pessoal, pode falar, entendeu? Aqui a gente quer ser bem democrático no sentido de agradar a maioria, pelo até menos. Porque a gente vai escolher outros livros pra frente, é legal ver o que tipo de livro que vocês estão gostando, coisa que a gente pode passear por aí com vocês. Isso mesmo. Tá bom, pessoal, amanhã a gente volta aí. Até mais. Até tchau.